judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-lhe consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem. Tendo chegado, auxiliou com muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quanto crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, a Tua palavra, ela foi linda, Pai. O que eu peço, Deus, ao Senhor, que pelo Teu Santo Espírito possa ministrar, Senhor Deus, essa mensagem ao nosso coração, Senhor Deus. Revela, Senhor Deus, a Tua igreja, o Teu querer, Senhor Deus amado, a Tua vontade, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus amado, ser instruídos, Senhor Deus, segundo aquilo que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos ordenar. Pai, importa, Senhor Deus, que a Tua vontade prevaleça, Senhor Deus, acima da nossa, e o Teu querer se manifeste, Senhor Deus, sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja. Que assim o seja, Senhor Deus amado. Importa que, Senhor Deus amado, como João, Senhor Deus, declarava sobre Jesus, que nós diminuamos, mas o Senhor cresça. Que a Tua palavra se torne viva e eficaz sobre a nossa vida, e não a pregamos, Senhor Deus amado, pela influência do nosso próprio eu, mas sim pelo Teu Santo Espírito que nos direciona e, Senhor Deus, capacita cada cristão para pregar o Teu Evangelho e anunciar o Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, como eu mesmo mencionei, se trata do findar da segunda viagem missionária de Paulo, e Paulo agora está iniciando a terceira viagem missionária, onde ele vai retornar às igrejas onde ele pregou, anunciou o Evangelho, e vai confirmar os irmãos que ali foram deixados depois que Paulo pregou o Evangelho em algumas das cidades da Galácia, Frígia, e ali Paulo vai passando, confirmando esses irmãos com relação ao Evangelho que ele pregava. E quando nós notamos, irmãos, o que acontece nessa passagem a qual acabamos de ler, eu até gostaria de dar um tema para essa mensagem, que é o tema que me veio à mente, algo que me veio ao coração, no momento que eu fiz essa leitura bíblica, irmãos, em casa, e eu pude perceber que essa mensagem, como foi nos dias de Paulo e na terceira viagem missionária de Paulo, ela é bastante oportuna para os tempos que nós vivemos hoje. O tema da mensagem os irmãos vão entender ao decorrer da mensagem, mas eu quero já anunciar aos irmãos que significa sinceros, mas incompletos. Existe até eu não vou dizer que eu li por inteiro, mas eu comecei uma leitura de um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, que significa, ele tem um livro de temas sinceros, mas não corretos, é algo mais ou menos assim, não sei se o pastor conhece esse livro.
Isso fala sobre algo que nós, irmãos, até mesmo nos dias de hoje, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele aproximadamente metade do século passado, em 1950 aproximadamente, ele escreveu esse livro. E eu creio que assim, irmãos, como nos tempos de Paulo, nós vivemos algo semelhante nos nossos dias. Eu quero falar justamente sobre isso, sobre sinceridade de cristãos, mas incompletos na sua mensagem e na sua revelação com relação às Escrituras Sagradas. Irmãos, o que eu quero mencionar? A sinceridade, primeiro ponto, ela não é sinônimo que nós estamos corretos quando somos sinceros. Um cristão, irmãos, ele de alguma forma, ele segue alguns padrões na sua vida que são impostos por ele mesmo. Existem alguns padrões que alguns cristãos eles vivem por um próprio conhecimento, ou algo que ele mesmo impõe sobre as Escrituras e até mesmo sobre a revelação de Jesus Cristo e sobre o conhecimento de Cristo. Existem cristãos, irmãos, nos dias presentes, onde o seu conhecimento sobre teologia, ou conhecimento sobre a revelação, eu não estou falando teologia, irmãos, de você ter que ficar 5 anos numa escola, numa sala de aula, aprendendo sobre as matérias da teologia, mas eu estou falando de uma teologia bíblica, onde você pelo menos compreenda quais são os dogmas da igreja, quais são as doutrinas principais da igreja. E existe um conhecimento muito raso, até principalmente de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Então por isso que eu digo que existem muitos cristãos, e eu não estou falando que essas pessoas não são cristãs, não estou menosprezando cada uma delas, não estou diminuindo, irmãos, assim, quando vou falar de Apolo e dos demais discípulos que Paulo encontrou. Não quero dizer que esses homens não eram homens de Deus e nem mesmo sinceros, mas existem muitos cristãos que, assim como Apolo e também como os 12 discípulos, eles são sinceros, irmãos, em muitas das coisas, mas são incompletos no seu conhecimento de Jesus Cristo. Quando nós, irmãos, queremos servir a Deus e servimos ao Senhor Jesus Cristo, existe algo que nós devemos conhecer como Evangelho, e é isso que eu creio que nessa noite eu gostaria de passar para os irmãos, porque quando eu falo de pregação do Evangelho e serviço a Cristo, eu não estou falando somente dos pastores que se encontram e pregam em um microfone e pregam, e aqueles que são chamados para poder pregar o Evangelho, mas eu estou falando de um serviço a Cristo em qual nós possamos servir não somente na igreja e pregar não somente em cima, irmãos, diante de um púlpito, mas anunciar o reino de Deus, anunciar a Cristo, a toda a criatura que assim cruzar diante da nossa, irmãos, história, e quando nós estamos até mesmo afastados dessas 4 paredes que nós chamamos de igreja, por mais que a igreja não é representada somente pelas paredes, mas eu estou dizendo quando estamos fora desse ambiente que nós chamamos como essa congregação que nós fazemos parte, o serviço a Cristo, ele não cabe somente a pastores, mas cabe todo aquele que é discípulo de Cristo. Então, irmãos, o que Apolo e os 12 discípulos de João trazem é uma imagem fiel, é uma imagem de fidelidade e de sinceridade. Você vai ver que Apolo, como nós vamos discorrer de alguns pontos, como também os cristãos, alguns outros que também possam se assemelhar aos 12 discípulos de João, eles vivem uma vida sincera, são cristãos sinceros. Existem igrejas cristãs nos dias de hoje que têm cristãos que têm uma sinceridade no seu proceder, mas em muitos pontos, irmãos, eles falham em transmitir o Evangelho exato de Cristo. E assim, irmãos, nós, quando falhamos em transmitir com exatidão as Escrituras Sagradas e o Evangelho que Cristo ele manteve, ele nos ensinou para quando esteve em terra, e assim depois os discípulos mantiveram esse Evangelho. Quando nós temos uma revelação incompleta de quem é Cristo, da obra de Cristo e do que Cristo veio fazer, muitas das vezes a nossa pregação ela é muito precipitada e nós somos sinceros, mas incompletos. E eu poderia dizer, irmãos, eu achei uma palavra até um quanto pesada, não sei se os irmãos
iriam compreender, por isso que eu mudei o tema. Mas o tema seria algo parecido com o Dr. Martin Lloyd Jones disse: sinceros, mas não corretos, ou até mesmo sinceros, mas errados. A sinceridade, ela não deve ser a base, irmãos, a qual venha medir a eficiência do trabalho do cristão. Eu posso, irmãos, encontrar muitos cristãos sinceros de verdade que pregam um monte de besteira em cima do altar. Não estou falando, como eu mesmo mencionei, que não são homens e mulheres de Deus, mas são pessoas que não se aprofundam no conhecimento de Deus e nem muito menos na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que, assim como Apolo e os 12 discípulos, nós vemos na nossa comunidade cristã um raio-x, mais ou menos uma imagem do que essa passagem aqui nos mostra, e é isso que eu quero passar para os irmãos. Vamos ao texto. Nesse meio tempo chegou Éfeso, verso 24, um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Apolo, ele era judeu. O próprio nome Apolo, irmãos, na verdade é um nome grego, porque ele fazia parte, morava em Alexandria, que é uma cidade egípcia, mas de cultura grega. Apolo, ele era um homem eloquente, como diz ali no verso de número 24. Ele era um homem poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, ensinava com precisão e era ousado. Nós vemos aqui na figura de Apolo muitos pregadores cristãos dos tempos de hoje. Vamos tomar a imagem de Apolo primeiramente para poder falar sobre nós que pregamos a palavra de Deus. Eu quero tomar alguns pontos, irmãos, para poder falar sobre a vida de Apolo. Mencionei rapidamente, mas gostaria de passar por algumas qualificações que Apolo teve. E você pode, irmãos, no decorrer dessa mensagem, trazer à memória se você já ouviu o semelhante diante de você pregando em um altar, ou até mesmo pregando em outro lugar onde o evangelho estava sendo anunciado. Nós vemos neste Apolo que ele era eloquente. O que é ser eloquente? É um homem com boa oratória, um homem que ele conseguia transmitir com eloquência, com conhecimento aquilo que ele tinha sido, o caminho que ele tinha sido instruído. E nós vamos decorrer ainda no verso de número 4, dizendo que ele era poderoso nas escrituras. Preste bem atenção. Apolo era morador de Alexandria, era um judeu que vivia em Alexandria. Para você ter compreensão do que é o Apolo e Alexandria, a cidade de Alexandria, ela era a segunda em importância no Império Romano, perdendo somente para Roma. Irmãos, o grau de filosofia dentro de Alexandria e do conhecimento acadêmico que existia naquela cidade, para você notar, irmãos, ter exatidão do que eu falo, dizem que aproximadamente nos tempos antigos, quando foi feita a biblioteca de Alexandria, existia em Alexandria aproximadamente em sua biblioteca cerca de 700 a 1 milhão de livros contidos dentro da biblioteca de Alexandria. Para você notar, irmãos, Alexandria era uma cidade onde tinha faculdades, onde tinha estudos, onde tinha homens instruídos, onde tinham pessoas que buscavam instrução, e Apolo não é diferente. Por isso que vai dizer, irmãos, em todas as qualificações, que Apolo era um homem que tinha um certo grau de eloquência, um homem que era estudado, era experimentado nas escrituras. Então nós vamos ver que Apolo, ele era um bom orador, ou nos tempos de hoje ele era um bom pregador, aquele pregador, sabe, avivalista, que as pessoas chamam lá para o congresso, não aqueles pregadores, irmãos, que pregam a palavra, mas sabe aqueles avivalistas que as pessoas dizem, o pregador avivalista, aquele que só é chamado para vigílias, aquelas vigílias grandes, ou até mesmo chamado para aqueles congressos das senhoras, dos varões, dos jovens. Ele era um homem eloquente, tinha uma boa oratória, conseguia, irmãos, trazer a atenção do povo com sua eloquência. Podemos notar, irmãos, que também quando as escrituras dizem que ele era poderoso nas escrituras,
Isso logo remete a um conhecimento do Antigo Testamento. Mesmo fazendo parte e habitando em Alexandria, nós, irmãos, para você também se situar e ter conhecimento, foi justamente em Alexandria que se fizeram a tradução da Septuaginta, conhecida como a tradução Septuaginta, que é a tradução do hebraico do Antigo Testamento para o grego. Então Apolo poderia ter se familiarizado com a escrita da Septuaginta. Ele era um estudioso, e como a palavra diz, pelo Dr. Lucas falando sobre Apolo, ele diz que ele era poderoso nas escrituras. Ele não era um homem somente que conhecia o Antigo Testamento ou algumas histórias do Antigo Testamento. O que vai mencionar que este homem eloquente, um bom orador, um bom pregador, ele tinha conhecimento, um grande conhecimento do Pentateuco, tinha um grande conhecimento dos profetas, tinha um grande conhecimento dos livros históricos e tinha um grande conhecimento dos livros poéticos. Vamos notar que Apolo, ele era um homem bastante instruído na palavra de Deus, poderoso nas escrituras, conhecendo assim o Antigo Testamento. E nós notamos também, irmãos, que é mencionado que Apolo, ele é instruído no caminho do Senhor. E aqui quando diz Senhor, irmãos, pelo que é dirigido no contexto de Atos dos Apóstolos, porque você pode dizer que Senhor é uma expressão revelando e mencionando e se dirigindo a Deus Pai. Mas aqui, irmãos, eu creio que a instrução que Apolo recebeu não é somente a instrução do Antigo Testamento, mas ele de certa forma ouviu falar de Jesus, porque é mencionado ainda mais adiante que ele ensinava, ele pregava com exatidão, com precisão a respeito de Jesus. Então, um bom orador, um bom pregador, um homem conhecedor das escrituras sagradas do Antigo Testamento, também instruído pela obra de Jesus Cristo, até certo ponto. Eu gostaria de frisar isso, porque nós vamos escorrer mais adiante sobre algumas deficiências de Apolo. Ele era instruído no caminho do Senhor. Vai dizer que ele era um homem fervoroso de espírito. Você vai notar, irmãos, que as qualidades de Apolo não são qualidades de um homem que não tem sinceridade no seu coração. Era um homem que tenha fervor no seu espírito, um homem que era entusiasmado em pregar, um homem que era ardente em expor o seu conhecimento, um homem que tinha um fogo ardendo sobre o seu coração para poder anunciar aquilo que ele tinha obtido de conhecimento. Nós vamos notar que, como qualificação de Apolo, ele ainda ensinava com precisão, ou seja, ele era uma pessoa que expunha aquilo que ele tinha aprendido de Jesus Cristo com exatidão. Eu ainda me atrevo a dizer que Apolo, ele não utilizava de artimanhas humanas e nem de filosofias vãs humanas para poder expor Jesus Cristo, mas ele, irmãos, transmitia a sua mensagem de acordo com aquilo que ele tinha sido aprendido, nem mais e nem menos. Por isso que é dito por Lucas na escrita que ele ensinava com precisão, não punha, não tirava, não colocava vírgula, não tirava o tio. Ele falava de Jesus Cristo com relação a tudo que lhe tinha sido instruído. Ele tinha zelo em transmitir o que aprendeu. E vamos também ver que ele era um homem ousado na pregação, pregava ousadamente. Eu não sei se, irmãos, passando por cada uma das qualificações de Apolo, você começou a notar que nós podemos ver muitos pregadores nos dias de hoje que têm as mesmas qualificações de Apolo. Só que, irmãos, existia uma deficiência de Apolo, e essa deficiência, ela fazia com que grande parte da sua obra, do seu ministério, ela pudesse até certo ponto ser esquecida, porque nós vemos homem instruído, homem eloquente, bom orador, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, ensinando com exatidão tudo que aprendeu, ousado na pregação. Era um homem utilizado
ousado para poder pregar. Mas, irmãos, lá no verso de número 25, no final do verso vai dizer uma deficiência de Apolo. E essa é a deficiência, irmãos, que eu quero salientar que Apolo tem. Irmãos, não estou apenas aqui tomando a vida do Apolo para poder apontar o dedo para ele e falar assim: você está errando nesse ponto. Mas essa deficiência, irmãos, faz com que nós, muitas das vezes nos dias de hoje, como pregadores, nós podemos trazer ao conhecimento dos ouvintes alguns pontos que são incompletos sobre a obra de Jesus Cristo, ou até mesmo algumas coisas que são muito limitadas. Lá no final do verso de número 25 vai dizer que, conhecendo apenas o batismo de João, a deficiência de Apolo era ter um conhecimento incompleto sobre a obra de Jesus Cristo, porque o seu conhecimento se limitava sobre a mensagem de João Batista. O conhecimento que Apolo tinha, ele tinha, irmãos, eloquência, era instruído no Antigo Testamento, ele foi ensinado nos caminhos do Senhor, só que a fonte que Apolo bebeu, irmãos, de instrução do Evangelho e para conhecimento de quem era Cristo, era uma fonte que era limitada, e eu posso dizer que nem mesmo poderia saciar a sua sede por completo. Por mais que esse homem fosse um homem fervoroso, um bom orador, um bom pregador, um homem eloquente, um homem estudado, um homem instruído, lhe faltava conhecimento de quem era Jesus Cristo. Irmãos, eu estou falando e repito, existem muitos pregadores nos dias de hoje, pregam para multidões, anunciam o reino de Deus para muitas pessoas e não têm um conhecimento completo de quem é Cristo e da sua obra e do seu ministério e de que Jesus Cristo veio fazer. Pelo menos se conhecem, omitem. Pelo menos se, irmãos, conhecem quais são as doutrinas bíblicas, não a pregam por medo ou represária. Mas existem muitas pessoas que são sinceras em seu coração, que são pessoas, irmãos, homens e mulheres de Deus, homens que foram, irmãos, até a certo ponto, até estudadas, eloquentes, sábias, bons oradores, conseguem chamar a atenção do povo, mas não tem uma completa compreensão do conhecimento da obra de Cristo, da sua mensagem, porque até mesmo a mensagem de João Batista, ela tinha por objetivo apontar para Jesus Cristo. Se Apolo, irmãos, e os 12 ouvissem o que na verdade foi ensinado por João Batista, eles iriam ser muito mais completos do que até mesmo aqui eles estavam sendo, irmãos, expostos por Lucas. Porque se você voltar para a pregação de João Batista, você vai notar que João fala assim: olha, eu venho para fazer um batismo de arrependimento, prego o arrependimento e o meu batismo é batismo de arrependimento, mas vem um após mim, que eu não sou digno nem mesmo de amarrar as alpacas dos seus pés, a sandália dos seus pés ou carregá-las, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se vocês, irmãos, eles retornarem a ouvir o que João Batista pregava no deserto, eles eram instruídos no caminho, irmãos, a qual o João Batista mencionava. Mas o que nós podemos notar, que Apolo, um homem eloquente, que aqui, irmãos, eu quero trazer e familiarizar com o nosso contexto, como homens que são sinceros, que pregam em cima de altares, que pregam para a igreja, que pregam para a comunidade cristã, são sinceros, são homens que são zelosos na pregação, homens que são eloquentes, bons pregadores, homens de boa oratória, homens de conhecimento do Antigo Testamento, homens que conhecem, irmãos, as leis do Pentateuco, homens que têm conhecimento sobre, irmãos, a lei do Antigo Testamento, mas não conhecem por completo a obra de Jesus Cristo. A deficiência de Apolo, irmãos, não era não saber transmitir a mensagem, não era de não usar de sinceridade, não era de não, irmão, ser preciso naquilo que ele pregava.
A deficiência de Apolo é de não se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas com relação a quem era Jesus Cristo e o conhecimento de quem era Jesus Cristo, tanto quanto a sua obra. Nós podemos ainda tomar, ainda por menção, no capítulo 19, os discípulos que são encontrados por Paulo. Quando nós entramos no capítulo 19, assim em semelhança, irmãos, eu não quero ligar, eu não pretendo fazer uma ligação entre Apolo e os discípulos, mas o que eu quero, irmãos, fazer uma ligação é que da mesma fonte que Apolo bebeu, os discípulos também poderiam ter bebido. A mesma fonte de conhecimento que Apolo poderia ter, esses discípulos também poderiam ter ouvido. Nós vamos notar, irmãos, que tanto Apolo, que chegara a Éfeso, e agora Paulo está chegando, mas Apolo já não está mais em Éfeso, mas partiu para a cidade de Corinto. Nós vamos notar que Paulo, quando chega em Éfeso, para poder ali confirmar a igreja, e depois Paulo permanece por aquela região por pelo menos uns 3 anos, pregando, anunciando o Evangelho de Deus. Ele encontra com 12 discípulos de João. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Irmãos, ao mencionar os discípulos aqui, incompletos, também como Apolo era um incompleto, eu não quero fazer essa ligação entre eles, mas, irmãos, mencionar o sistema que ambos faziam parte. Quando eu quero, irmãos, falar sobre sistema, estou falando sobre de que forma que eles foram instruídos, de que maneira tanto Apolo como os discípulos, eles foram instruídos nesse caminho, a ter esse conhecimento limitado de quem era Jesus Cristo e de sua obra. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo não querendo fazer semelhança e juntar Apolo e dizer que esses discípulos poderiam, de certa forma, ser ouvintes de Apolo na pregação com relação ao que Apolo pregava, mas eu quero contextualizar sobre o nosso tempo para que você possa entender. Existe, irmãos, um sistema religioso nos nossos dias de pessoas que ouvem bons pregadores sinceros como Apolo, que ouvem bons oradores em cima dos altares, são eloquentes, são instruídos, são conhecedores das Escrituras, são homens que foram instruídos, fervorosos no seu espírito, coração ardente, entusiasmado em pregar o Evangelho de Cristo, ensinando com exatidão o que aprenderam, mas produzindo um sistema religioso que não vai de acordo com as Escrituras Sagradas. Eu não estou falando de seita, irmãos. Eu não estou falando de um povo que não é conhecedor. Eu estou falando de cristãos sinceros, porém imperfeitos. Eu estou falando de cristãos que são sinceros no seu serviço, mas são incompletos. Eu estou falando de cristãos que são sinceros no seu trabalho na igreja, mas são incorretos e incompletos no seu conhecimento com relação à obra de Cristo. Por que eu digo isso? Nesse sistema que, irmãos, pode ter sido criado e existe nos nossos dias, nós vamos cristãos que hoje podem professar uma fé em Cristo, e até mesmo pessoas que podem pregar com ousadia, como Apolo pregava, ensinar com eloquência sobre as Escrituras,
servir e ter um serviço na casa de Deus com sinceridade nos tempos presentes, mas no dia de amanhã são pessoas que não têm base fundamentadas para poder suportar as dificuldades e os problemas que a vida lhe impõe. Estou dizendo isso porque existem muitos cristãos que, por mais que servem a Cristo e por mais que se dizem, irmãos, fazendo parte de um sistema religioso e de uma comunidade cristã, sinceros, fiéis, por não conhecerem por completo a obra de Cristo, não conseguem, irmãos, ter fundamentos nos dias difíceis e nas dificuldades sobre a sua fé. O que nós podemos ver? Que esses discípulos, eles eram incompletos, eles não conheciam a obra realizada pelo Espírito Santo, e também não conheciam por incompleto a própria mensagem de João Batista, como eu mencionei há pouco atrás. Não compreendiam que o próprio Espírito de Deus é quem capacita o homem para poder, irmãos, caminhar sobre a face dessa terra. Não conheciam, irmãos, até mesmo a mensagem a própria mensagem de João Batista, que apontava para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Não, irmãos, conseguiriam ver na mensagem trazida de João Batista que Jesus, ele era o Salvador, irmãos, aquele que tinha sido prometido para a nação de Israel e para toda a igreja, irmãos, antes mesmo da fundação do mundo, tinha sido morto. Os discípulos que ouviam a pregação de João Batista eram incompletos, imperfeitos no seu conhecimento da mensagem da obra de Cristo. Irmãos, e o que eu quero trazer nessa noite é que a instrução, por mais que algumas pessoas dizem que a letra mata, mas o Espírito vivifica, não conhecendo, irmãos, o contexto dessa mensagem, eu quero dizer para você que a instrução bíblica, ela te traz, irmãos, para você viver num patamar de sinceridade, mas ser uma pessoa completa na presença de Deus. Vamos, irmãos, retornar ao texto. Eu expus aqui as limitações de Apolo como pregador, mesmo falando sobre, irmãos, todas as suas qualidades. Eu expus também algumas limitações que Apolo teve, também as limitações que os discípulos aqui tinham, de não terem um conhecimento completo da obra, do ministério de Jesus Cristo. Eu ouso a dizer, irmãos, que até Apolo, em certo ponto, no que ele foi instruído, e aqueles discípulos, com relação a Jesus, eles até conheciam Jesus, mas conheciam Jesus como uma grande multidão, que Jesus faz o questionamento para os discípulos lá em Mateus 16: quem dizem ser os homens o Filho do Homem? Eles poderiam ter esse conhecimento de quem é Jesus, ao ponto de identificarem Jesus como um dos profetas do Antigo Testamento, o profeta que poderia vir, mas não tinham o conhecimento e a revelação de que Pedro e os demais aqui estavam do lado de Jesus Cristo poderiam ter. Embora as limitações, irmãos, nesse conhecimento, o que é mais glorioso que nós podemos notar é que a instrução, o ensino, você instruir, discipular, você ensinar, torna uma pessoa, irmãos, apta e completa para o serviço a Cristo. Por quê, pastor? Verso 26 do capítulo de número 18:
Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Só que no momento que Apolo começa a pregar, existe um casal chamado Priscila e Áquila, que são pessoas fiéis a Deus, que caminharam com Paulo, que eles notam algo diferente na pregação de Apolo. E ele não, irmãos, o que é mencionado aqui não é que a pregação estava errada, mas faltava alguma coisa. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tornaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Depois que, irmãos, Apolo foi instruído por Priscila e Áquila, o que aconteceu com Apolo? Verso 27: querendo ele percorrer a Caia, animaram-lhe os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente. E aí, irmãos, está o que aconteceu com Apolo. Ele conhecia um Jesus histórico, um Jesus que cura, um Jesus que fazia milagres. Ele poderia conhecer um Jesus que caminhou sobre a face da terra realizando algumas obras. Mas, irmãos, o conhecimento de quem era Jesus Cristo foi instruído por Priscila e Áquila, ao ponto que depois que ele foi instruído, ele se animou ainda mais de pregar o Evangelho. E o que acontecia, irmãos, com o seu conhecimento do Antigo Testamento, com a sua ousadia e eloquência como um bom orador, dele ser, irmãos, ser instruído, ser fervoroso, ensinando com exatidão e ousado, que Apolo, ele começa a ensinar agora a verdade das Escrituras. Glória a Deus. Aleluia. O conhecimento que Apolo tinha, irmãos, chegava até certo ponto, e não era completo, irmãos, a revelação que ele tinha de Jesus. Mas o verso 28 vai dizer: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Qual era a deficiência de Apolo? Qual é a deficiência, irmãos, de nós, muitas vezes pregadores dos dias atuais? É de não pregar, irmãos, com exatidão e completamente a obra de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele, irmãos, é o Messias prometido que veio salvar o mundo. Aleluia, Jesus. Irmãos, o que eu quero ainda mencionar é que esse Apolo, que aqui é mencionado, que mostra as suas eloquências, as suas capacitações, as suas qualificações, mas depois que ele foi instruído por Priscila e Áquila, no capítulo de número 19, vai dizer que ele foi, saindo de Éfeso, ele vai direto para Corinto. Estando em Corinto, irmãos, auxiliando aqueles irmãos que ali haviam crido. Você vai notar lá pelas escritas do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que Apolo foi um homem de grande influência dentro da igreja de Corinto. Aleluia, Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre divisões dentro da igreja, e mencionando pelo menos alguns grupos que existiam, só que ele não fala de forma detratória com relação ao apóstolo, mas você vai notar que o apóstolo Paulo, quando ele se volta a falar assim: olha, existe no meio de vós alguns que se dizem ser de Apolo, outros de Cefas, outros de Paulo e outros de Cristo. Você vai ver qual era o grau de eloquência e de instrução que Apolo teve, de influência que ele teve na igreja de Corinto, depois que ele foi instruído com relação ao caminho de Cristo. Nós podemos notar pelo menos 2 pontos com relação a Apolo e os discípulos. Embora as suas limitações de ambos tinham com relação ao conhecimento de Jesus, o que é mais glorioso é saber que, instruídos segundo o caminho de Deus, puderam ambos servir a Deus sinceramente, incompletos pela revelação que a eles foi exposta.
Apolo, ele pregou com grande poder, convencendo os judeus nas escrituras que Jesus era o Cristo. Apolo foi influente em Corinto. Apolo foi um homem que pregou sobre o Evangelho. E os discípulos, como nós vemos lá no final, no da nossa leitura, no capítulo de número 19, verso de número 7, depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, a partir do verso número 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, o que eu quero para poder a gente fazer uma aplicação sobre esse texto, isso, meus irmãos, é que nós, irmãos, como igreja, possamos refletir sobre a nossa sinceridade em servir a Deus, o nosso compromisso com essa obra. Se, irmãos, não passa somente por sinceridade de coração, mas nos falta, em certo ponto, sermos mais instruídos no serviço. Eu não estou, irmãos, como eu mesmo mencionei durante a mensagem, querendo menosprezar, diminuir cada uma das situações que eu fiz aqui, como também os irmãos desses irmãos que até hoje pregam o Evangelho, falam, irmãos, com relação a muitas coisas, mas ainda são incompletas, irmãos, o seu serviço a Cristo. Não somente a sinceridade vai permitir que a gente possa, irmãos, que nós possamos chegar no final de todas as coisas e poder olhar para trás e ver o trabalho das nossas mãos prosperar. Não somente a sinceridade, mas, irmãos, cabe a nós ter grande conhecimento de quem é Cristo, ter o conhecimento, irmãos, de sua obra, ter conhecimento do seu reino, ter conhecimento, irmãos, de do que Jesus veio fazer. Irmãos, se eu perguntar, irmãos, a alguns cristãos, o que é ser cristão? No que você crê? Se eu perguntar, irmãos, para cristãos que estão 30, 40, 50 anos na igreja, eu perguntar para ele, o que você crê? No que você crê? A pessoa não vai saber responder. No que você acredita? E eu, irmãos, estou falando de cristãos sinceros, pessoas que jejuam, que oram, pessoas que são fervorosas. No que você crê? No que você acredita? O que é o Evangelho? Isso, irmãos, aponta para nós como cristãos, frequentadores de templos, para cristãos que se acham completos porque frequentam igrejas, que usam, irmãos, a sua sinceridade como escudo. Eu sou sincero no serviço a Deus, eu sirvo a Deus com o meu coração. Mas que tipo, irmãos, de profundidade você tem para poder basear a sua fé? Que conhecimento de Deus você tem para poder, irmãos, trazer base e fundamento para a sua caminhada cristã? Esses homens eram, certo ponto, homens fervorosos, eloquentes, homens conhecedores até certo ponto de quem era Cristo, mas lhe faltavam algo. Lhes faltavam alguma coisa. Irmãos, essa mensagem que eu gostaria de deixar sobre o seu coração, porque eu posso pregar, falar, mas existe algo que somente você pode, irmãos, dentro do seu coração, entender o que me falta nessa caminhada cristã, o que eu posso fazer para que ainda possa ser completo, possa ser aprofundado, ter conhecimento de quem é Cristo, de sua obra, do seu ministério e do que Jesus Cristo veio fazer na face dessa terra. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.